Tô. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Pera. E aí, pessoal? Então, na live de hoje, a nossa convidada é Carolina Chevalier. A Carola já mora há 4 anos na Europa, há um ano na Itália. Ela é estudante de ciências políticas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o coronavírus na Europa. Ela mora na região da Lombardia, que a capital é Milão, que é a região mais afetada por esse vírus. Então, a gente vai trocar um pouco e entender como é importante a gente entender o efeito do Covid nessa região e o que a gente pode fazer no Brasil para lidar com isso. Então, ao entender os efeitos do coronavírus na Itália, a gente pode entender medidas que a gente pode tomar aqui no Brasil, tanto de prevenção quanto o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Então, acho que essa conversa vai ser super interessante. Primeiro de tudo, então, enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, para ter essa troca. É muito legal mesmo poder receber você. É um O prazer. prazer é todo meu. E, além disso, falar para o pessoal que a gente está aberto para dúvidas, perguntas. Então, quem quiser participar, tiver alguma dúvida pontual, pode ir mandando aqui no chat, que ao longo da conversa eu vou capturando as perguntas e a gente vai fazendo para a Carol. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Não, É, ia só te avisar que a sua conexão tá cortando um pouquinho. Eu não sei se sou eu, mas enfim, só pra. se melhorou. Não, Tá no caso melhor? ela tinha travado de novo. Não, Mas tá melhor agora? Eu troquei a conexão. agora tá melhor. Perfeito, então. Tá bom. Então, Obrigada por me chamar. Eu queria primeiro esclarecer que, para quem está ouvindo e não conhece nenhum dos dois telespectadores da Berlim, eu estudo ciências políticas, então eu posso falar primeiro do ponto de vista de alguém que está morando aqui. É, eu tenho 21 anos, então é uma vida, sou estudante, então uma vida muito normal. É, mas não tenho nenhum conhecimento da área médica, né? Então é, no fundo, uma perspectiva mais para a gente poder trocar uma ideia, né? Diferença entre como o coronavírus chegou aqui na Itália, porque na verdade a Itália foi o primeiro país do mundo ocidental a receber o coronavírus tão forte. Então a gente teve que aprender aqui os erros de primeira mão. As medidas foram muito mais lentas. Então eu acho que é uma lição também para o Brasil, principalmente, como reagir. E mostra que o isolamento dá certo, mesmo se você não vive na China, mesmo se você não tem uma infraestrutura, enfim, tão grande. A Itália é um país muito rico, mas mesmo assim é muito difícil fazer um controle numa democracia. Mas mesmo assim, acho que funcionou muito bem. Agora, no dia 4 de maio, o primeiro-ministro anunciou ontem que vão começar a reabrir o país. Então, foi uma notícia muito boa, dá muita esperança depois de tantas mortes que a gente viu. Então, acho que aqui a gente já está num clima mais leve. Vocês pra... aí no Brasil, fala. não, pode falar você, pode terminar. Não, eu ia perguntar a você aí no Brasil como é que você está sentindo assim nesse momento, porque aqui a gente já está se aliviando um pouco. Então, eu não sei quanto a percepção de todo mundo, acho que no primeiro momento, quando a gente tem menos informação, o clima fica mais pesado, porque é um ambiente de incerteza, mas eu acho que com o passar do tempo e com o achatamento da curva, as pessoas vão ficando mais confortáveis, isso pode ser até um problema, porque elas passam a levar o isolamento com menos seriedade. Mas eu acho que, de forma geral, a gente está lidando, pelo menos aqui na minha realidade, entendendo, né, os privilégios de poder ficar em isolamento, a gente está levando isso com uma forma relativamente tranquila para a seriedade do problema. Para começar, eu queria fazer algumas perguntas para você. Quanto tempo você já está de isolamento? Ah, então, eu até queria começar por isso. É, eu já estou há mais de 2 meses aqui isolado. Na verdade, como as aulas são a primeira coisa que param, né? Acho que no mundo inteiro foi assim com todo mundo. Então, quem é estudante, assim, já está em casa há muito tempo. Eu estou há, acho que uns 60 dias já em isolamento, no mínimo, desde o dia
20 e poucos de fevereiro. E para ter uma noção, a Caramba. última vez que eu saí de casa, a última vez que eu saí de casa estava nevando. Então, realmente é uma diferença grande. Mas o tempo vai passando, né? Enfim, com a nossa rotina. Aqui uma coisa também que eu queria explicar, porque acho que ninguém entende muito bem, tipo, se foi o sistema italiano de saúde que era muito fraco, se os líderes foram muito lentos a tomar decisões, mas eu acho que também é importante entender qual é a dinâmica da Itália e qual é a dinâmica da Lombardia, que foi onde tudo isso aconteceu. Por que que se transmitiu tão rápido? Por que que foi, sabe, o primeiro país a ter uma ascensão tão grande dos casos? E a questão é que a Lombardia é a região mais desenvolvida da Itália. Apesar de Milão ser a capital, ela não é a única cidade importante. Aqui é um polo industrial, tem muitas cidades, é uma região muito grande, muitas cidades de realmente grande importância econômica, e as pessoas circulam muito dentro da região. Tanto estudantes, tanto trabalhadores pendulares, que vão dessas cidades entre elas ou delas para Milão. E então essa dinâmica de circulação fez a doença se espalhar muito rápido. Além do que ninguém sabia muito bem na época, né? Tipo, nossa, eu não posso tocar numa superfície porque sabe, quanto tempo o vírus permanece, o quanto que eu posso. O italiano, por exemplo, é uma pessoa muito calorosa, né? A gente é muito. O brasileiro se identifica muito, acho que por isso. Então, você não poder abraçar, você não poder ver os seus vizinhos, foi muito chocante. Eu acho que até um marco disso teve uma campanha do prefeito de Milão falando que Milão não pode parar. Então, É, até a questão governamental teve uma demora para entender a seriedade da questão, que realmente era um vírus que, enfim, ia impactar muito o país. Acho que você pode com até certeza. falar melhor disso do que eu que você estava aí vivendo. E a campanha é super bonita, super bem feita, dá uma empatia grande de realmente o verão não pode parar. Milão é uma cidade realmente muito desenvolvida, e é uma cidade muito dinâmica. O prefeito é um prefeito muito querido. Ele foi responsável pela exposição de Milão. Então, ele acho que trouxe muito desse desenvolvimento e dessa modernidade para a cidade. Então, acho que estava também no coração dele, que ele não quisesse ver a cidade completamente morta, sabe? E agora a cidade é, na verdade, aquela que tem maior número de contágios. Então, eu, por exemplo, que moro em Milão, talvez seja uma das últimas pessoas que possa circular livremente. Mas eu acho que é uma questão de responsabilidade também, pessoal. Isso tem sido muito difícil de assistir países que são, como a Itália mesmo, como o Brasil, que são muito mais informais na sua cultura. As pessoas gostam de ficar em espaços públicos, se encontram muito. A gente não tem a capacidade, acho que realmente, de personalidade, de suportar, por exemplo, a Alemanha, que não fechou a circulação. Se você quiser passear por 3 horas na rua, você pode, porque é o limite que você se impõe pessoalmente. Então, aqui eles tiveram que realmente restringir a movimentação e controlar muito. Eu ontem fui no mercado, a 1 quilômetro daqui, e tinham 8 viaturas no caminho. Então, realmente é um controle muito grande. Se você não tiver de máscara, é, eles param você para dizer que, olha, você tem que estar coberto, porque realmente é o único jeito de parar é ficar em casa. Se você não pode sair de casa, não pode ficar em casa, desculpa, por hipótese alguma, então você tem que se proteger e proteger os outros. Porque mesmo que você seja jovem, mesmo que você seja imune, o único jeito de não transmitir para os outros é ficando em casa, é limitando seus movimentos. Eu acho que você falou de controle muito grande, e quando fala de controle, acho que lembra até uma conversa que a gente teve durante essa semana, que era o case do WeChat. Não sei se todo mundo está familiarizado, então eu vou dar um overview para todo mundo conseguir entender. O WeChat é um aplicativo chinês. Lá na China eles não têm WhatsApp, não têm Facebook, eles não têm Google, então eles fazem toda essa comunicação digital, eles são super conectados, né? Via WeChat. Então, pelo WeChat eles veem as notícias, pelo WeChat eles se comunicam, eles mandam mensagem, e o WeChat ele teve uma função muito importante no combate do Covid. Enfim, a gente não sabe exatamente o quão real é essa informação, mas o WeChat ele fez uma plataforma de QR Code, então cada usuário recebia uma tag
essa tag, eram separadas por cor, então os usuários verdes eles estavam imunes, os usuários laranja eles estavam com suspeita e os usuários vermelhos eles tinham contágio. E aí, com esse QR Code, você conseguia acompanhar e ver notificações do tipo, uma pessoa que foi diagnosticada com Covid nos últimos 3 dias passou por esse ambiente. Uma pessoa diagnosticada com Covid, ela pegou esse transporte público. Então, com isso, eles conseguiram avançar bastante na contenção de críticas ao governo e críticas a medidas de contenção. Então, o WeChat ele censurou mensagens através de uma plataforma de inteligência artificial e todas as mensagens que continham críticas ao governo foram censuradas. E aí, essa semana, a gente estava conversando sobre isso, sobre se é indicado seguir modelos desse tipo, se essas informações são realmente fidedignas por, enfim, toda estrutura política chinesa. E acho que, enfim, seria legal também a gente poder trazer isso para as pessoas, porque é um case que faz muito sentido e é muito diferente da realidade dos países ocidentais, principalmente aqui do Brasil. Então, acho que é uma outra visão que a gente consegue colocar aqui na conversa, que pode agregar e trazer, enfim, novos insights. Eu acho que a gente tem que ter sempre um pé atrás quando a gente fala da China e principalmente da forma como isso foi controlado na China. Primeiro, porque a China não é uma democracia. Não tem liberdade de opinião, não tem liberdade de imprensa e ou seja, o governo chinês ele tem total controle sobre toda a divulgação dos resultados de coronavírus. Eles têm total controle, ou seja, a liberdade pessoal ela é muito restrita. Então, eu não tenho certeza do que aconteceu com pessoas que saíram na rua na China quando aquilo era proibido. Aqui na Itália, você pode levar uma multa de 400 a 3 mil euros, o que é muito alto. Mas ainda assim, você tem todo o direito de sair. Eu, inclusive, quando queria... eu precisava ir na casa de um amigo que, enfim, eu precisava que eu pegasse coisas dele. Eu liguei para a polícia aqui para saber se eu poderia ir, eram medicamentos que ele precisava, e eles me disseram, olha, me explicaram que, na verdade, enfim, não era possível, o que eu poderia fazer. Eu disse, mas, isso for um caso extremo. Eles disseram, você tem toda a liberdade de sair, mas depois você vai ter que pagar de 400 a 3 mil euros. Mas se você quiser, você faz, entendeu? E na China você não tem, primeiro, a gente não pode ter informação se isso realmente acontece, ou seja, se esse controle via WeChat foi algo voluntário, que se você não quiser instalar um aplicativo, no fundo, mas eles não têm acesso a essa não tem nem informação. como, na verdade, não instalar o aplicativo, porque a vida base com parte nesse aplicativo. O WeChat ele funciona como Google, como WhatsApp, como Facebook, como Instagram. Inclusive, as videochamadas para trabalho remoto, elas são feitas em cima do WeChat. Então, a vida na China está pautada em cima dessa ferramenta. Então, até como método de controle, eu entendo isso, não tem como mas você não ter o WeChat. Eu entendo isso, mas não sendo, ou seja, sendo uma escolha pessoal, você tem um aplicativo de decisão, não, teoricamente uma escolha pessoal, o governo saber onde você está. Quando, na verdade, eu não acredito nisso, fica a cargo de cada um. Então, eu acho que o controle que foi feito na China, ele só foi possível por causa da estrutura chinesa, porque há 70 anos nós temos ali o Partido Comunista Chinês. Então, aqui na Itália, por exemplo, foi lançado há 2 semanas um aplicativo que teoricamente seria para as pessoas dizerem o seu diagnóstico e aí, com base nos sintomas que você pode ter tido ao longo desses meses, com base em como você se sente agora, eles avaliam se você está seguro para sair. E ele foi recebido com muito receio, porque justamente as pessoas não querem liberar esse tipo de informação tão preciosa para o governo e para sabe-se lá quem. Então, eu acho que também no Brasil fica muito difícil, até porque se as instituições estão com uma confiança tão baixa, esse tipo de controle ele é mal recebido, porque justamente acho que a democracia ainda é apreciada, tanto no Brasil e na Itália ainda mais. As medidas que têm sido tomadas aqui, elas têm sido elogiadas pelos italianos. Eles podem até querer um pouco mais de liberdade depois de tanto tempo fechados, mas os líderes têm sido reconhecidos pelos esforços coletivos e pelas medidas, sabe, realmente
para tentar passar essa fase o mais rápido possível. Então, eu não acho que um aplicativo desse seria realmente A ideal. solução. Sim. Exato. Pessoal, a gente está vendo aqui. Vocês podem mandar mensagens e perguntas se tiverem. A gente vai compilando e vai respondendo mais para o final da conversa. Eu queria entender com você um pouquinho da sua visão como brasileira na Itália. Como está sendo a vivência da quarentena para ir ao mercado, para fazer as atividades, enfim, que você precisa fazer do lado de fora, se as pessoas estão respeitando a quarentena. Eu entendo que tem uma questão de controle maior, como você falou, mas como você acha que está a receptividade dos italianos em relação a essas medidas? Olha, certamente não foi fácil. Eu acho que. Eu vi agora que perguntaram aqui. Eles começaram a liberar agora na Itália, como fizeram na Espanha. Sim, foi anunciado ontem mesmo que a partir do dia 4 de maio já vão ter algumas aberturas. As pessoas vão poder ter acesso aos parques e espaços públicos para praticar esporte, desde que seja mantido o distanciamento social. É possível visitar familiares, principalmente porque você pode ter familiares doentes ou pessoas que moram sozinhos, por exemplo, casais divorciados cujos filhos não podem ter os direitos normais de visitação. Então, isso agora foi permitido. Nada de exagero, então nenhum tipo de churrasco de família, isso foi deixado explícito, mas acho que também pela saúde mental, sabe? A Europa, eu acho que ela se preza muito e é uma das características que os europeus mesmos identificam como aquilo que une os cidadãos europeus, que é respeito aos direitos individuais, respeito aos direitos humanos. Então, condições básicas para o bem-estar humano mesmo são respeitadas aqui. Então, você poder ir a um espaço tá ao ar livre, enfim, isso tudo tem sido visto como essencial e como agora os níveis já estão se abaixando, as pessoas vão poder começar a sair pouco a pouco. Por exemplo, os restaurantes podem todos abrir desde que façam comida para takeaway ou então delivery já estavam fazendo muitos, mas nem todos têm acesso a esse tipo de serviço, né? Então, agora pelo menos se você quiser, você pode fazer um piquenique num parque, enfim. Então a vida vai lentamente voltando ao normal. E aqui o verão está chegando, né? O verão começa aqui no dia 21 de junho. Então, com essa chegada de temperaturas mais altas, espera-se que o coronavírus, se ele não se mutar e não, enfim, se adaptar a novos ambientes, então esperemos que ele terá já desaparecido no segundo semestre. Então, como você acredita que está a percepção dos italianos com as medidas? Eles estão aceitando isso de boa? Isso está sendo recebido de uma forma positiva pela população? Ou, enfim, tem algum tipo de crítica às medidas tomadas pelos governantes? Então, no início, aqui, enfim, atualmente tem um governo de centro, mais ou menos, e no início a direita criticou muito as medidas, dizendo que os italianos precisavam do seu trabalho, dizendo que os italianos tinham a liberdade de escolher se eles queriam estar na rua ou não, e que o governo não tinha direito de impor essas medidas. Até foram contra, por exemplo, os possíveis auxílios da União Europeia, porque o crescimento italiano esse ano vai ser muito abaixo da média, vai ser negativo. Então, no início, teve essa revolta por boa parte da população. Depois, como o coronavírus acabou se espalhando pelo mundo todo, viu-se que, na verdade, não tinha muito alternativa, não é? E a Itália, ela até, acho que os italianos, eles tiveram orgulho do fato como, desde o início, foi afrontada como uma questão muito séria. No Reino Unido, por exemplo, no início foi ignorado, ou seja, deixamos a população se contagiar. E a população italiana ela é muito velha já. 40% da população italiana tem mais de 50 anos. Então, isso realmente é algo que, sabe, é um vírus muito ameaçador aqui. Então, agora a repercussão é mais ou menos positiva das medidas. Todo mundo gostaria de um pouco mais de liberdade, mas se reconhece o esforço dos políticos. Você tinha me perguntado antes
como que eu me via nessa situação enquanto brasileira, e eu queria responder que no início eu tive um certo medo quando eu vi aquelas correntes de WhatsApp, por exemplo, de que estavam sendo escolhidos quem seriam os pacientes a serem tratados, e eu pensei, nossa, será que como estrangeira eu perderia a prioridade, apesar de ser jovem? Então, isso me amedrontou um pouco, mas como eu sou portuguesa também, eu acho que... Muito obrigada, União Europeia. Não, mas é sério, tem esse sentimento comum. Então, isso foi um pouco tranquilizante. E os estrangeiros que sofreram no início foram os chineses. Na rua eles sofreram muito preconceito, e mesmo outras nações asiáticas, porque, enfim, se não fossem distinguidas, acabavam recebendo olhares de distanciamento, e aí depois a mesa virou, né? Infelizmente, enfim, chegamos a essa situação, mas eu acho que agora está todo mundo muito no mesmo barco. No início da conversa, você falou que estava 60 dias de quarentena. Então, a gente preparou um quiz aqui para entender quem é você na quarentena. Aí eu tenho algumas perguntas para te fazer. Vamos lá. Tá bom. A primeira delas, você já surtou na quarentena? Já surtei. Já achei que, tipo, meu Deus, ninguém me ama. Eu vou explicar essa. O Brasil estava em carnaval e aqui a quarentena estava, tipo assim, o coronavírus estava indo a todo vapor e ninguém estava sabendo, porque no Brasil, no carnaval, a galera estava só querendo saber de carnaval, né? E as notícias não estavam saindo tanto aí ainda. E eu estava tipo, meu Deus, eu posso, sabe, pegar esse vírus, eu não sei o que pode acontecer comigo. Então eu fiquei realmente, assim, como eu tô sozinha aqui na Itália, quer dizer, eu não tenho família aqui, eu pensei que, sabe, era uma situação muito, muito solitária, mas depois passou. Então, e aí vocês começaram a ver as notícias e começaram a chegar por aí. Você já se comportou como agente de saúde? Entra todo dia para ver como estão as notícias, quantos casos de contágio, quem morreu, quem viveu? Nossa, eu sou 100% obcecada por isso. Eu acompanho todos os dias. Eu acho que quem quiser me contratar, assim, tipo, para ficar fazendo os cálculos enfim, da progressão do vírus, eu acho que minha aula de estatística podia ser baseada só, enfim, nesses dados de coronavírus. Eu ia passar com 10. Não sei se estou vivendo ou só assistindo lives, verdadeiro ou falso. Olha, verdadeiro, eu tive que me entregar ao sertanejo durante esse coronavírus, porque aqui teve aquela linda live do Bocelli, mas não tem muitas, assim. Tem o Fedez, não sei se todo mundo conhece, Namorado da marido da Chiara. Chiara Ferragni, exato, que ele mora de frente para um parque em Milão, então ele tocou no pôr do sol, muitas tardes, um DJ set, ficou cantando lá, mas fora isso eu tenho assistido mais as brasileiras mesmo. Saudade de bater perna, né, minha filha? Gente, pior na Itália, né? Assim, você tem que se controlar com a comida, ainda mais não sair de casa, é muito difícil mesmo. Você... Não sei se eu posso entrar em signos aqui, é melhor não. Não, melhor não. Compulsiva. Almoça, assim que termina de almoçar, já almoça de novo. Você tem comendo muito pelo Não, pois visto. é. Não tem nem como você não mencionar signos nessa hora, mas enfim. Sou taurina. E você tem lido muito? Se eu tenho o quê? Lido. Lido, olha, mais do que o normal, com certeza. As minhas aulas de EAD não têm me permitido ler tanto quanto eu gostaria, mas acho que a gente se cansa de ver tanto vídeo, tela o tempo todo, né? Hoje em dia meus olhos já ficam vermelhos no final do dia, então o livro é realmente a solução. É o que eu tenho Os tentado. livros de decoração você ainda não está lendo, então. Aqueles que só Não, decoram eu a até casa. pensei em todos os políticos do mundo inteiro convidados, mas não, estou na cozinha. E já virou atleta de apartamento? Graças a Deus tem um jardim aqui, então dá para correr um pouco no jardim. Eu, na única vez que fui tentar fazer exercício no apartamento, não deu muito certo. Então é melhor não entrar em detalhes. E trocar o dia pela noite? Tá rolando por aí? Não, impossível, porque eu tô na casa do meu namorado, então tem a família dele toda aqui, eu entrei na rotina deles. Ah, que bom, pelo menos isso. Cortar o próprio cabelo, É, eu tô vendo que não, né? Seu cabelo tá bem comprido ainda. não, mas eu cortei o cabelo dos outros, o que foi muito iluminador. Nunca posso ser cabeleireira. Vou marcar aqui no quiz, tá valendo. E você Tá fez bom. muita videochamada?
Fiz muita videochamada. Eu adorei isso, na verdade, porque muita gente que nunca morou fora e não está acostumada a fazer videochamada, agora teve que se acostumar. Então, eu acho que revolucionou, assim, as relações. Foi fantástico. E na cozinha? Já testou muita coisa nova? Nossa, no início, sim. No início era, tipo assim, muito doce, muitos pratos de todos os lugares. E aí, depois, eu me cansei, porque acho que são as fases do coronavírus que passam, né? Quando eu vejo ainda as pessoas, tipo assim, nossa, agora eu vou começar o yoga. Eu fiquei, minha amiga, um mês atrás já essa fase, então eu já até desisti, inclusive. E o Netflix, você já zerou ele? Não, eu já tive que arranjar outras plataformas de streaming, inclusive. E vamos para a última pergunta. Já bebeu litros de café? Já, inclusive hoje eu nunca fui de tomar café, e aí hoje eu realmente tive que recorrer, porque, meu Deus do céu, sério, não é mole. A faculdade mata, gente. Os professores não têm alma. O Gabarito disse que você está há 62 dias de quarentena. Parabéns. Você Muito gabaritou todas as obrigada. perguntas. Muito Mas, obrigada. enfim, a gente falou um pouquinho de live e aqui no Brasil tem uma crescente muito forte desse movimento. Acho que todos os segmentos eles vêm fazendo cada vez mais lives, principalmente no segmento da música. E as pessoas vêm acompanhando isso. É um fenômeno que, enfim, tudo indica que vai ficar para depois. E eu queria saber como é que tá aí na Itália. A gente vê muitos vídeos de pessoas cantando na janela, a população indo Ah, para a eu ia janela falar para disso. cantar no final da tarde. Eu quero saber como é que é isso, como é que está sendo, se o pessoal está esperançoso, como é que está funcionando. Ah, então, isso foi uma coisa muito bacana, né? Que todo mundo viu. Eu aqui, pessoalmente, não cantei na janela, mas gostei muito de ver os vídeos também. Eu acho que realmente mostrou um pouco dessa união do povo italiano e sempre passa assim na TV agora, tipo, imagens do país todo e aí então para levantar o espírito nessa identidade comum. Mas em termos de indústria de entretenimento, aqui acho que o maior impacto é que como na Europa tem realmente uma grande divisão entre estações, o verão aqui é um momento em que assim todo mundo vai para a praia, para o sul, tem muito festival, tem muitas aglomerações, tem tipo, festivais nos parques, muita música ao ar livre, muitas, assim, realmente, ou pessoas se manifestando, ou seja, se apresentando individualmente. E isso acho que, quer dizer, não sei como vai ser o verão esse ano aqui, realmente ainda não se sabe. Não se sabe se as praias vão estar abertas, não se sabe se nos parques vão ser permitidos esses tipos de eventos. Então, foi um baque realmente para esse tipo de indústria. Todos os festivais já foram remarcados, não vai ter Oktoberfest esse ano. A abertura do entretenimento ainda não tem nenhuma notícia sobre na Itália, de bares Não, e eventos de pequeno porte. não. Porque a aglomeração é realmente o pior tipo de. Contágio. É, é, o- fortalece o contágio muito, né? Então, qualquer evento, qualquer espaço que promova isso vai ser, como até a faculdade, você as últimas coisas a abrir. Então, E como é que realmente, você acha que a população está em relação a isso? Porque o povo italiano é super festivo, super eles são saideiro, muito é ótimo. animados. Eu Como é que acho que você acha todo que mundo eles vai têm em relação a acabar. isso? Acho que todo mundo vai acabar pagando essa multa de 400 ou 3 mil euros e vai sair mesmo, vai dizer, não tô nem aí, porque realmente eles são muito festivos e A, gostam muito de praia. a gente tem duas perguntas aqui. A primeira é, recentemente, uma pesquisa indicou que o Brasil é um dos países com maior expectativa com relação a superar o coronavírus. Como você vê essa expectativa das pessoas mais próximas a você e da população? Então, eu acho que assim, o único jeito de acabar com o coronavírus é fazer um isolamento, mas tipo assim, isolamento total. De forma que o vírus para de circular, não tenha mais gente. Porque se você faz um meio isolamento, o vírus ele se espalha mais lentamente, mas ele vai se espalhar por todo mundo, porque as pessoas continuam se encontrando, basicamente. Então, eu vejo mesmo nas pessoas mais próximas a mim que ainda não caiu essa realidade de ficar em casa mesmo, não se encontrar, não importa se você está fazendo a quarentena e seu amigo está fazendo a quarentena, e se você vai no mercado, então no fundo tanto faz, se você encontra a pessoa, então, enfim, eu vi que ontem teve o escândalo da Pugliese que fez uma festa em casa, e é isso, não importa se você
já passou por coronavírus, não importa se você não é um grupo de risco ou se você mora sozinho. É tanto do exemplo que você passa, mas que realmente o risco que você oferece aos outros e a você mesmo. Então, eu acho que essa expectativa no Brasil, ela está cada vez mais longe, ou seja, do coronavírus ser passado. Eu lembro que mês passado a expectativa de pico do coronavírus no Brasil era início de abril. E agora, assim, não se sabe mais, porque as medidas de contenção estão muito heterogêneas, né? É, Outra pergunta que então a é gente teve aqui, difícil. eu não sei se você vai saber responder, porque eu sei que não é a sua área de atuação, mas vamos lá. Esse momento de isolamento acentuou, acredito que no mundo inteiro, a necessidade pelo digital. Como é que é o marketing digital na Itália e o que esse isolamento trouxe de mudanças para você e para a população? Olha, apesar da Itália ser um país menos jovem, e que então esse tipo de mudança acontece de uma forma menos abrupta que no Brasil. No Brasil, acho que você tem muitas iniciativas, é, tanto no marketing quanto em tecnologias mesmo, mas é um país muito mais desenvolvido. Então, todo mundo tem mais acesso a, seja, enfim, redes sociais, a, a conteúdos, enfim, digitais. Então, eu acho que essa transição no tempo de coronavírus foi um pouco mais suave, no sentido de que já tinha um maior acesso, entendeu? Então, em termos de marketing digital, eu não posso realmente responder, porque não é a minha área, mas eu tenho visto, por exemplo, que comunicação, sabe, mídias, jornais, por exemplo, tem transitado muito bem enfim, nas redes sociais, de uma forma que não acontecia aqui antes. As pessoas eram mais tradicionais ainda. Então, eu acho que isso foi um progresso, né? Porque permite, enfim, uma flexibilidade maior. Não sei se, enfim, respondeu, satisfez, mas enfim. Não, mas eu acredito que é um fenômeno que acontece em todos os lugares. Você tem um fenômeno que você não está esperando, então ocorreu uma digitalização às pressas. Isso, para muitos segmentos, foi bom, porque eles tiveram que se atualizar e buscar essa tendência com uma necessidade maior. Então, uma coisa que estava a longo prazo acelerou. Uhum. Mas, enfim, eu entendo que talvez na Itália isso tenha sido menos acelerado que aqui no Brasil. Mas enxergando o lado bom da situação, eu vejo aqui no Brasil muitas empresas que precisavam se digitalizar, se digitalizando de forma mais rápida, empresas que precisavam investir em delivery, investindo, então talvez esses É, segmentos possam isso colher sempre frutos foi mais à muito frente. desenvolvido. Desculpa. Vale. Isso sempre foi muito desenvolvido no Brasil, né? Essa questão de serviços pessoais. Então, até porque acho que tanto tem uma demanda, né, por parte das classes sociais mais altas, mas porque as pessoas têm um ritmo de vida mais acelerado. E aqui, por exemplo, não existe tanto. Não existe muito, por exemplo, delivery de farmácia, que é uma coisa que você acha surreal, né? Ou seja, muito importante nessas horas. Então, eu acho que isso também foi, ou seja, também uma necessidade. Então, seria uma entrelinha aí não tão negativa do coronavírus. Não podemos dizer que teve parte boa, né? Mas pelo Claro. menos acho que, enfim, foi uma das fronteiras que foram quebradas, entrando no senso comum. Pessoal, não sei se tem mais perguntas, mas a gente está caminhando agora para o final da nossa conversa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar para a Carolina sobre a Itália, sobre o coronavírus, sobre a vivência dela, fiquem à Uhum. vontade para realizar essas perguntas agora. E aí, já caminhando para uma conclusão, eu queria entender com você o que mais você daria de dica para o pessoal que está no Brasil. A gente entendeu bem a sua vivência, entendeu como está sendo para você viver esses 60 dias em quarentena. Deve ter sido uma missão difícil. A gente já contestou aqui pelo nosso quiz que você gabaritou. E acho que é isso, basicamente. Olha, acho que primeiro, vamos falar, tipo, fases do luto, né? Aceitação, não sei qual é. Negação, depois revolta, depois aceitação, é mais ou menos isso. Porque ninguém quer ter que parar sua vida de um dia para o outro, né? Mudar completamente seus hábitos. Enfim, todo mundo já sabe disso, todo mundo já ouviu isso 1000 vezes. Mas como eu tô aqui há mais tempo fazendo isso, enfim, não querendo parecer, hum, enfim, Pode deixar, a gente soberba está nem nada louco do para que tipo. acabe. Não estamos querendo bater teu recorde.
Eu não preciso bater meu recorde, mas o único jeito de não bater meu recorde é, é realmente, tipo assim, se fechar em casa, gente, e ter um esforço coletivo. Então, eu acho que a minha dica é tentar olhar o lado bom. Pensa que o tempo que você não se locomove para o trabalho, você pode fazer outras coisas. Não o lado bom do tipo, ai, que agradecimento, mas realmente, tipo, tem muita gente que, sabe, não parava em casa e resolve, vou mudar tudo aqui. Então, eu acho que, enfim, a vida pode mudar também de um jeito positivo. Arrumar as Eu vi que gavetas. A Denise mandou uma pergunta: se você vivenciou alguém próximo que teve contágio de coronavírus. Então, eu, no caso, tive contágio de coronavírus. É, no caso, eu tive tanto pessoas próximas, o meu namorado e a mãe dele também foram contagiados, porque a mãe dele continua trabalhando, ela faz uma atividade essencial, então ela continua indo ao trabalho e no trabalho ela tem contato com um bom número de pessoas. Então ela primeiro se contagiou, depois o meu namorado e depois eu. E no meu caso foi muito tranquilo. Na verdade, nenhum dos três teve sintomas muito graves. Nós não tivemos falta de respiração e não tivemos febre. Tem gente que nem sente, né? Isso aqui é incrível. Aqui tem gente assintomática, tem muita gente que realmente, sabe, passa despercebido, acha que é só um cansaço, uma dor nas costas, e aí você começa a não sentir sabor, uma dor de ouvido estranha, enfim, sintomas diferentes, provavelmente uma doença nova, né? Então é chato, porque qualquer doença é chato, mas passou. E, enfim, eu não sei agora se eu sou considerada imune, porque tiveram pessoas que já pegaram 2 vezes, foram casos raros, mas nunca se sabe. Mas foi isso, foi, enfim, uma semana, é a vida, graças a Deus, eu não, enfim, na minha idade, não tendo nenhum histórico de problema de saúde, não foi nada grave. Então, mas eu sei que tem muita gente que, sabe, vê assim, os familiares acabam sendo internados, é muito triste você encarar isso. Inclusive, uma das coisas que foi, não querendo falar de uma forma negativa, mas uma das maiores tristezas nesse coronavírus é a gente ver, né, aquelas, enfim, covas abertas, já tiveram muitas fotos publicadas, ou então o fato de que as pessoas não podem se reunir para fazer enterro, e essa é uma das medidas que agora vai ser liberada na Itália, então é também um pouco reconfortante saber que pelo menos as famílias podem ter seu luto juntas. Aqui o pessoal continua falando de Gabriela Pugliese. Já falamos de Gabriela. Gabriela errou feio e tem uma pergunta aqui, que, enfim, está basicamente relacionada também a Pugliese. Se aí na Itália as pessoas também estão furando a quarentena por motivos fúteis e se você acredita que isso foi encarado de forma séria desde o início ou se as pessoas foram vendo isso com mais seriedade depois de um tempo. Olha, isso por parte da população, acho que não foi encarado de forma séria desde o início. Como o contágio ele foi principalmente no norte da Itália houve sim uma seriedade maior no confronto ao coronavírus. Mas no sul da Itália, por exemplo, tem até uns vídeos online de pessoas nos bares dizendo: eu não tenho medo, porque eu sou jovem, esse vírus não vai me atingir. E depois o país todo teve que ser fechado, porque até para evitar que chegassem lá números tão altos. Então, não posso dizer, assim, mesmo por conhecimento de, sabe, pessoas próximas, que todo mundo teve essa consciência, sabe, de empatia e consideração com o próprio bem-estar desde o início. Mas eu acho que a conduta dos líderes, tanto regionais quanto o primeiro-ministro aqui, acho que foi muito reconfortante e reassegurou a importância em todos os pronunciamentos, em todas as fases. Então, esse exemplo, ou seja, se eles estão tomando as mesmas medidas de contenção e se, enfim, tem que parar as campanhas, muitas eleições, por exemplo, municipais foram reagendadas, e então, enfim, esse tipo de não só imposição, né, por parte dos líderes governamentais, mas também as medidas que eles tomaram, seu comportamento pessoal.
acho que acordaram, enfim, todo mundo. E eu vi aqui também que tem algumas campanhas, principalmente movidas por crianças, de desenharem arco-íris e colocarem na janela, passa uma mensagem de esperança para a população. E aí, como está sendo isso? Ah, isso é muito legal, realmente. Você vai na rua e você vê as bandeiras italianas hasteadas, você vê qualquer, por exemplo, igreja ou escola, as instituições públicas estão todas decoradas com arco-íris, desenhadas por crianças, ou então mensagens dizendo que vai dar tudo certo e que isso vai ser superado como tantos desafios. É um esforço como o que de guerra, né? Um esforço comum, mas em que a gente não tem um inimigo. Pode ser individuado. O inimigo, ele tá no ar, ele é muito mais abstrato. Não Então, eu só no acho ar, né? que Tá em todos os lugares, na verdade. tá em Por todas as isso, não toque em superfícies, por nada, favor, lavem as lavem a mãos. mão. Enfim, exato. E você acha que Mas, esse tipo de campanha e essa esperança que é instaurada através desse movimento, ela ajuda as pessoas a se tornarem mais fortes, a ficarem em casa mais tranquilas? olha, eu acho que se você pensa, nossa, uma criança que tem toda a necessidade de sair, de brincar, até a comparação, gente, se você pensa um cachorro que gosta de passear 2 vezes por dia, os italianos têm usado os cachorros deles como desculpa para poder passear aqui, é muito engraçado. Então, muitos memes já sobre isso. Mas, enfim, é muito bonito ver que, sabe, mesmo quem não tem tanta consciência sobre isso, né, crianças podem ver de uma forma mais otimista. Então, eu fico muito feliz com isso. Ah, que bom. Bom, acho que a gente vai chegando ao fim da nossa conversa. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade e o tempo de estar aqui trocando com a gente, de poder falar um pouco da sua vivência. Como eu falei no início da Thanks. conversa, é muito legal a gente poder entender o que acontece na Itália, porque como vocês estão mais à frente na curva, a gente pode tirar coisas positivas disso, do que fazer, do que não fazer, e isso pode ser muito agregador e trazer insights para muitas pessoas, além de ser muito confortante. Como você falou, na segunda-feira, vocês estão começando a abrir o movimento de abertura, então isso traz também um pouco de esperança para a gente, saber que em breve, quem sabe, a gente não vai voltar a circular e voltar às nossas vidas normais. Então é basicamente isso. Gostaria realmente de agradecer a sua disponibilidade, o seu Eu tempo. queria fazer um comentário aqui, que eu acho que agora isso já não é mais um problema da Itália, mas no início tinham muitas correntes de um beijo, Carol, minha xará. Tô adorando esses comentários. Mas o que eu ia falar é que no início, no WhatsApp, tinham muitas correntes de pessoas aqui, ou seja, para mercado, e as pessoas estão num clima apocalíptico e estão tendo que realmente escolher quem vai sobreviver ou não. E primeiro que a gente não tem nenhuma confirmação desse tipo de medida sendo tomada aqui. Segundo, que eu acho que a pior coisa que você pode fazer numa situação dessas é instaurar o pânico. Então, por exemplo, mostrar que o seu supermercado está vazio, que bom que já passou essa moda, sabe? Serve de quê? Mostrar que você também está passando por isso. Tem tanta gente que está em situação realmente, sabe, tipo, em hospitais, ou então, sabe, se a gente está seguro, se você consegue comprar sua comida, se você consegue falar com seus, enfim, entes queridos, então, sabe, eu acho que a gente tem que tentar ajudar o próximo. Até porque, uma vez que o coronavírus passar, quanto mais medo, mais difícil vai ser de todo mundo retomar o seu ritmo de vida, né? Enfim, de todos os negócios abrirem. Então, enfim, eu queria, tipo assim, para quem espalha, para quem vê esse tipo de corrente, sabe, de ignorar. Porque a gente realmente não tem nenhuma segurança quanto às fontes. Acho que, né, fake news já tão velhos esse aviso, mas eu vi tanta gente assustada porque, o que será que a Globo não mostra, né? E eu não vi nada disso por aqui. Ou seja, sabe, a vida mudou, você tem que ficar em casa, você tem que usar uma máscara para evitar se contagiar e ter consciência, mas o mundo não acabou, sabe? Então, enfim, isso é algo que eu gostaria que o Brasil inteiro soubesse desde o início, para não replicar também esse tipo de coisa, né? Perfeito. Acho que é um aviso muito relevante, é muito importante mesmo. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado.
A gente vai encerrando aqui. A Nada. gente tem, ó, vários pedidos de beijo, mas eu vou deixar você falar Muitos com as pessoas beijos. no privado ou dar um beijo coletivo, o que você Muitos preferir. beijos. Então tá, vamos dar um beijo coletivo, muitos beijos. Ficaria falando aqui durante mais uma hora, mas aí a gente ia virar um bate-papo, né? Então, enfim, quem quiser, ó, a gente vai deixar gravada lá e você assiste de novo. Tô brincando. Bom, que bom que vocês gostaram, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, audiência. E quero aproveitar e fazer um convite. A gente tem um calendário ainda de muitas lives. Quem quiser entrar para assistir, ainda vai vir muita coisa. A próxima live é com o DJ Cereja. A gente vai falar sobre o backstage do projeto Cherry On, que é um projeto que a gente faz quinzenal.